Amigos da TV Cidade, começamos aqui a segunda edição do programa Cidade Aberta pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Onde tem NET, tem TV Cidade chegando aqui em Farroupilha, mas você pode nos acompanhar pelo aplicativo TV Cidade Farroupilha e também pelas redes sociais em qualquer parte do planeta. O programa tem o apoio do Bob's Bento Gonçalves, um empreendimento do Grupo Feltrin. Aquele local para aquele lanche todo especial é no Bob's em Bento Gonçalves. Carlos Alberto Paes é o nosso convidado aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha para o programa Cidade Aberta, agora a segunda edição, já esteve conosco na primeira edição também. Quero abrir com um assunto local, Carlinhos. O projeto de revitalização do calçadão da Avenida Júlio de Castilhos está praticamente quase todo ele concluído, pelo menos as obras mais impactantes já ocorreram e agora, como a gente diria em alguns trechos, talvez ainda está faltando aquela maquiagem. É outro visual da Júlio, o nosso centro de Farroupilha está diferente? Está. Tem que dar parabéns para quem projetou. Há muito tempo não se fazia, já conversei em outras oportunidades aqui, que há muito tempo não se fazia nada pelo centro. E a gente viu que isso é uma coisa que vai beneficiar toda a população. Porque o comércio tem mais espaço, as pessoas vão circular mais a pé. O calçadão foi alargado em determinadas quadras. Agora está se revitalizando ele. Eu acredito que tenha mais coisas para acontecer. Acredito que devem vir novas lixeiras, devem vir vi que já tem uma nova iluminação numa outra parte. Sim. Então são coisas assim que eu vejo assim, Farroupilha merece. E até que enfim alguém viu e decidiu fazer isso. Parabéns. Existem problemas, quebra daqui, tem problema de calhas que tem quebrado, né? Não é problema de falta de sinalização aí? Ou fiscalização? Não entendo que seja fiscalização. Foi projetado de uma forma que talvez algum veículo passe em cima, de repente passa um veículo mais pesado e aquilo não suporta todo o veículo pesado em cima. Então, de repente, tem que se remodelar e se repensar o que pode transitar ali, o que pode se estacionar por aí. A gente cuida também, a gente sabe também que a população muitas vezes trata as coisas com desleixo, né? Mas, se ninguém iniciar e ninguém começar a tomar iniciativa para fazer, nós nunca vamos fazer acontecer. Eles vão quebrar? Tudo bem, vão quebrar, nós vamos arrumar. Vão quebrar de novo? Vamos arrumar de novo. Porque senão Gramado nunca teria isso, a gente pode ir a Garibaldi, a gente vê que Garibaldi também é bem limpinha, Carlos Barbosa pode servir como exemplo, né? Onde as pessoas cuidam daquele espaço que elas mesmas vão usufruir. Eu acredito que mais dia, menos dia, nós vamos poder usufruir melhor disso tudo. Quando tiver todo ele revitalizado e com mais segurança. A gente vê que agora vamos fazer uma outra ação aí para fazer uma faixa de segurança mais elevada. Na Independência. Muito importante isso, até porque abre a sinaleira, o pessoal acelera e vai embora, né? Desce rápido, né? Então aí vai ajudar a diminuir isso, a chance de acidentes vai reduzir. E até porque ali a gente tem algumas bocas de lobo, no degrau muito acentuado, então o pedestre vem muitas vezes não vê o que tem. Então se fizerem uma faixa de segurança maior, eu acredito que vai melhorar para o trânsito, e tanto de pedestres quanto de veículos. Já que se mexeu bastante nesse trecho do calçadão entre a Pena de Moraes, aqui na rua Coronel Pena de Moraes, até praticamente lá no Sérgio Rossi Materiais de Construção, porque houve também o asfaltamento, mas não era um momento, talvez, não estou aqui criticando, mas não era a hora, neste trecho de Farroupilha, também inovar e ter trabalhado, ter colocado, por exemplo, toda a parte elétrica subterrânea, como é Gramado? Quantos anos Gramado levou para fazer isso? Eu acho que antes da gente pensar em botar a parte elétrica embaixo, nós temos que pensar em tratar naquela zona toda ali, ou em toda a cidade, a questão do esgoto fluvial e esgoto cloacal. Nós teríamos que, tu tem que pensar que no meio dessas ruas passa a tubulação de água da Corsã. Então tu teria que fazer um trabalho onde tu passasse tudo isso
para o passeio público. Então aí sim, então, se tu conseguisse canalizar tudo isso, vai chegar um dia que vai se fazer isso, né? Mas aí tem que ter recurso e tem que ter um projeto já trabalhando tudo isso. Farroupilha está começando a aparecer no turismo. Está se criando alguma coisa no turismo. Então, com o tempo, isso vai se tornar necessário. E aí tu vai buscar verbas, vai buscar recursos para fazer isso. Mas no dia a dia, a pessoa não valoriza tanto isso. Quem valoriza mais isso é quem vem de fora para conhecer. Porque nós transitando todo dia naquilo ali, aquilo tu passa uma vez, fica 2, 3, na quarta vez já é normal. Né? Então, o que a gente viu assim, nós estamos evoluindo. Começamos lá com o estacionamento rotativo, as lojas começaram a mudar suas fachadas, começaram a entrar novas redes de lojas, as nossas tradicionais evoluíram, ampliaram, cresceram. Então nós estamos começando a fazer, vamos dizer assim, aquela etapa. Daqui a pouco vão começar os restaurantes, que já começaram a se estruturar melhor. Então a gente começa a trabalhar, começa a acontecer FENAQUIVE, começa a acontecer Festival do Moscatel, Entrai, tudo isso começa a chamar a população para Farroupilha. É uma engrenagem. É uma engrenagem. Então tudo isso vai se encaixando e aí vai se tornar ali na frente. Bom, está funcionando? Tá bom, então isso eu não preciso mais me preocupar, vou começar a me preocupar com a outra. E aí tu vai chegar nesse ponto de, bom, aí agora a gente vai abrir os passeios públicos, nós vamos botar o quê? Nós vamos botar a rede de esgoto, nós vamos botar a rede de luz, nós vamos botar a rede hidráulica, a rede... Vai estar tudo subterrâneo. Bom, isso vai ser um dia lá na frente. O custo disso é muito alto, tanto é que Gramado colocou em umas 10 quadras, 15, se eu não me engano. Sim. Tá? Não mais que isso, até exatamente pelo custo. Nós não conseguimos fazer a RGE fazer funcionar, tirar aquele emaranhado de fio que nem é dela. Aquela fiarama que está que nos nem postos, é dela. né? É. Tá? Eu sei que o Poder Público Municipal até tentou, junto às empresas, mas tem empresas que tu nem sabe onde é. Tu não consegue localizar nem para entregar uma intimação para o cara fazer. E a gente percebe assim o desleixo, volto nessa palavra ruim de novo, os cabos quebrados, cortados, eles deixam na rua, solto no chão. Isso é comum aqui em Farroupilha. A poluição visual está muito feia. Tá? E muitas vezes, nessa questão da poluição visual, muitas vezes o culpado é o próprio cidadão. O próprio, vamos dizer, o próprio comerciante que está ali estabelecido, ou o empresário que está ali estabelecido. Para divulgar o produto dele, ele entope de coisas. Então, essa questão assim, tem que ser tudo tratado gradativamente, tem que ser discutido. Para quê? Para não chegar ali na frente e não parecer que foi uma imposição. Ou fulano de tal quis isso, fez isso. A mudança no calçadão, a gente participou de algumas assembleias onde se discutiu até que surgiu alguém que deu essa ideia, o outro deu outra ideia, e aí vai se conjuntando, e aí se constrói, e deu o resultado. Eu acredito que ficou bom. Vamos aguardar. Eu acredito que vão melhorar mais, vão vir novas benfeitorias ainda no meio disso tudo, até a conclusão. Tu tens falado seguido, quando participado aqui na programação da TV Cidade Farroupilha, e a população também tem colocado o assunto, ainda nós temos problemas com a questão do recolhimento do lixo no município, a destinação dos resíduos que são produzidos. Tem muitas pessoas se queixando também de que a cidade continua suja, a questão da limpeza urbana, e tem muitas pessoas reclamando das péssimas condições de alguns trechos, de algumas ruas no centro e nos bairros, bem como a questão da conservação das calçadas. Na tua visão, o que é mais problemático hoje? O lixo, a limpeza ou a conservação de vias e calçadas no município? Eu acho que todos eles são importantes. Tu não pode destacar esse é mais importante. Porque um é uma sequência do outro. Por exemplo, se a gente quer trabalhar turismo, nós temos que ter vias públicas boas, nós temos que ter uma cidade limpa, tá? E para ter a cidade limpa, nós temos que ter um trabalho bom na destinação do lixo. E a gente percebe, andando pela cidade, tu percebe que existem estabelecimentos que jogam lixo a granel dentro dos containers.
Então eu não sei se existe uma legislação que poderia punir isso, não sei se é vigilância sanitária, não sei se é meio ambiente, não sei se a própria Ecofar, não sei quem. Mas alguém teria que dar uma passada e dar uma revisada nisso. Ver o tipo de lixo que estão jogando dentro e a forma como estão colocando isso. Tá? Houveram melhoramentos? Houveram. Só que isso tem que ser uma coisa constante, tem que ser uma fiscalização constante. Por quê? Qualquer desleixo, a coisa cai. É a mesma coisa que aquela política das janelas quebradas. Tem um vidro quebrado, se tu não consertar, a pessoa vai vir de montar quebrado, eu vou jogar uma pedra também, quebra mais um. Mais um, e assim vai. Agora, se tu conserta, a pessoa vai falar, não, peraí, mas tem alguém olhando isso aí. Certo. Então eu não vou jogar mais. Então é isso que talvez tenha que ocorrer. Tem que ter alguém circulando, alguém... Não precisa ser fiscal específico para isso. Tá? Uma vigilância sanitária passando, dá uma verificada como está. O fiscal de trânsito pode dar uma verificada. Porque as pessoas estão circulando, as pessoas... Existe dentro do site da prefeitura um portal de transparência, onde tu pode ir lá anonimamente colocar o que tu pensa, o que tu quer, o que está acontecendo. Tu pode informar, na rua tal tem um buraco, na rua tal o poste está caindo, a boca de lobo caiu, a tampa. Isso tu vai lá no portal da prefeitura, existe o portal da transparência, tu pode colocar tudo isso dentro. E é só entrar no site da prefeitura, é fácil de achar até. A gente até via o cargo que a gente ocupa, a gente pediu para tornar isso talvez até mais fácil dentro do site, para a população interagir mais com o governante. Vamos para o nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida com a parte final do programa Cidade Aberta, na presença do contador Carlos Alberto Paese, que é o nosso convidado aqui na TV Cidade. Hoje é o Carlinhos quem está na bancada do programa Cidade Aberta. Fiquem por aí, a gente volta já já. Bob's Caxias do Sul, um empreendimento do Grupo Feltrin. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais
de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304. Fone 3261-3331. Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. O programa Cidade Aberta já está de volta aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, a nossa TV. O que é daqui, você vê por aqui. O Cidade Aberta tem o apoio do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Carlos Alberto Paese, contador, é o nosso convidado no programa Cidade Aberta de hoje. Carlinhos, um assunto que tu conheces bem e que tu acompanha pela tua atividade profissional também. Nós ainda estamos com uma economia muito fragilizada, a economia do país ainda inspira cuidados. Parece-me que deu uma pequena melhora num período do ano, agora voltamos a ficar estagnados novamente. O que a gente tem observado de uma tendência é de que a economia informal ainda continua, mas o que ganha força, muitos MEIs, microempreendedores individuais sendo abertos. É uma questão que pode trazer um impacto muito grande para o governo e ao mesmo tempo um enfraquecimento da economia? Desde que surgiu o MEI, eu me posicionei como contrário. Já tinha essa posição, porque é uma legalização de alguma coisa não regular. Lá na frente, vamos botar daqui a alguns anos, esse pessoal do MEI vai se aposentar. Ele se aposentaria com um salário mínimo. Isso, se ele contribuir. Se ele contribuir, porque tem muitos MEIs que não estão contribuindo, já estão regulares, tá? Sim. Eu vi que existem campanhas para tentar regularizar os MEIs. O MEI, ele serviria para, vamos dizer assim, para aquele... Ele, como atividade normal, o que ele faz? Ele atrapalha o comércio e ele atrapalha a indústria. Por que ele atrapalha? A carga tributária dele é muito pequena. Ela é mais vantajosa. Então o que acontece? A pessoa vai levar o faturamento dela até aquele limite e vai ficar segurando, mesmo vendendo mais. Aí utiliza a economia informal. Vai utilizar a economia informal. O MEI a ideia do MEI era para tentar trazer para legalidade essa economia informal. E ela não conseguiu, porque as pessoas têm por hábito, vamos dizer assim, transacionar, e o MEI não é obrigado a dar nota fiscal, então automaticamente ele não precisa de nota fiscal. Então se ele compra, ele procura comprar o mínimo possível, porque ele não precisa emitir nota fiscal, então ele se mantém naquele faturamento, embora ele tenha ultrapassado aquele valor daquele faturamento. Muitos MEIs abrem e não vão cumprir todos aqueles requisitos que tem que fazer. Porque como tu abre um MEI normal, dentro de casa mesmo, no teu computador, tu abre um MEI. Só que o MEI tem que ter alvará de licença da Prefeitura Municipal. E a gente percebe, a gente viu que o Poder Público Municipal está fazendo uma campanha para tentar regularizar MEIs. Eles, inclusive, trabalharam no final de semana. Exatamente por quê? Porque o MEI, existe uma quantidade muito grande de MEIs que não estão legalizados. O MEI começa lá na casa vendendo um pão, vendendo um biscoito, e ele começa a atrapalhar o mercado, o supermercado, a padaria. Fruteira. Então ele começa...
ele começa a atrapalhar o mercado formal. Então ele foi um projeto audacioso, mas eu tinha certas restrições em função disso, porque não se acreditava que, se eles fossem obrigados a emitir nota fiscal, até talvez funcionasse. Além disso, ele acaba enfraquecendo a economia como um todo, porque o governo com o MEI vai arrecadar menos do que no outro modelo, né? Mas o MEI ele foi uma válvula de escape pelo desemprego. Tu pega aquela pessoa, tem o outro lado também, que a gente critica de um lado, mas tem que defender do outro também. A gente tem que, nessa balança de justiça, né? O MEI, o que ele fez? Ele trouxe parcialmente para a legalidade aquelas coisas informais. O Carlos foi despedido do emprego dele, ele não está conseguindo emprego, nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil, 13, 12, sei lá, né, porque esses números oscilam, depende do ponto de vista de quem dá a informação. E estava desempregado, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho o colégio para pagar, eu tenho as minhas despesas, eu comecei a fazer pão em casa. Ou comecei a fazer algum conserto de alguma coisa em casa. Fiz um curso de eletricista, comecei a trabalhar de eletricista, encanador, pedreiro, N atividades. E me registrei como MEI, para mim poder ter a minha previdência social lá no futuro. Comecei a ganhar meu dinheirinho, eu não volto mais para aquela formalidade de empregado. Eu perco o fundo de garantia, eu perco o 13º, eu perco férias. Isso tudo, percebendo tudo isso, a gente viu que o quê? Nessa evolução que foi dos fatos, como a gente disse que vai acontecendo e a gente vai aprimorando, veio agora uma lei de terceirização, que permite a terceirização de tudo. Inclusive da atividade de fim principal. Não sei se isso vai vingar, vamos dizer, tão libertinamente assim, porque isso, quer queira, quer não, vai enfraquecer um lado. O lado do trabalhador, infelizmente, tem que ser coerente e dizer isso. Eu entendo que vai enfraquecer o trabalhador. Aí, para a empresa vai ser bom, por quê? Porque a empresa vai reduzir custos. Todo aquele aparato que tem junto com o vínculo empregatício, que é 13º, férias, 1/3, quinquênio, triênio, coisa e tal, isso vai desaparecer. Por quê? Porque eu estou contratando uma empresa, eu não estou contratando um empregado. Então, toda essa, a gente nota assim que é uma evolução ou uma involução, depende do ponto de vista de quem for ver. A gente tem prós e a gente tem perdas. Então tem que pesar isso, ver até que ponto isso se torna bom para a sociedade ou não é bom para a sociedade. Eu particularmente entendo que o MEI não é salutar. Um outro assunto, falta menos de 50 dias, ou em torno de 50 dias, como queiram, para que passe a ser obrigatório para todas as empresas e todos os empregadores, até quem tiver um empregado registrado, a adesão ao E-Social. Não tem mais volta, não tem mais choro, não tem mais ranger de dentes. Também é uma mudança bastante grande na organização e na centralização das informações, Carlinhos. Isso já existiria, se a gente for ver assim no contexto amplo, já o E-Social, o que ele está fazendo? Ele está trazendo todas as informações para um canal só. Antes nós tínhamos alguma coisa, ela estava na Caixa Federal, outra coisa estava na Receita Federal, outra estava na Previdência, outra estava no Ministério do Trabalho, aquela troça. Hoje está se fazendo o quê? Está se abraçando tudo e colocando tudo num canal. Sendo que todos esses entes que eu falei têm acesso a esse canal, cada um com as suas informações necessárias. Não vão ter todo isso. Cada um vai ter a sua parte. Só que todos eles vão cair no mesmo lugar. Quando tu precisar da informação, tu vai lá, tu vai buscar. O E-Social, assim, as pessoas criticam muitas vezes pelo trabalho. Toda evolução, ela te cria um trabalho. Toda quebra de paradigma, ela cria uma necessidade de retrabalho ou de as pessoas se organizarem. É o que está acontecendo com o E-Social. Está todo mundo tendo que correr atrás para se organizar. Por quê? Porque as informações vão ter que ser prestadas, porque senão não vai se conseguir enviar as informações, e não enviando as informações, automaticamente vai vir fiscalização e multa. O trabalho vai ser esse. Então, vai ser bem severo o negócio. A gente participou de há poucos dias do evento da SIX, onde a gente teve o pessoal do Ministério do Trabalho aí, e eles foram categóricos.
Não cumpriu, vai receber a notificação. Hoje eles fazem por amostragem. Agora eles não vão precisar mais fazer isso. O sistema vai mostrar tudo. O sistema vai mostrar, ó, não está batendo isso. Vamos lá na empresa tal. A empresa tal não está entregando. Essa que vai ser a visitada. A que está entregando, nós vamos ver se o próprio sistema concilia os dados. Não bateu, não consigo remeter, não consigo enviar. Se eu enviar errado, ou informação errada, o sistema vai acusar e eu vou ser notificado lá na frente. Um número vai fazer toda a diferença. Por exemplo, sem a adesão ao e-social, o empresário não vai conseguir fazer a folha de pagamento? Ele vai ser bloqueado. Vai trancar o sistema. Ou ele vai ter que regularizar todo o cadastro e deixar todo o cadastro em ordem, inclusive com a medicina do trabalho, vai ter que bater todas essas informações para ele poder enviar o arquivo. Ele até pode, de repente, conseguir enviar o arquivo, mas vai ter uma inconsistência lá na frente e vai resultar em multa aqui. Tá? E aí não consegue mais gerar guias, por exemplo? Não consegue gerar guia para pagar porque o sistema está como inconsistente. Certo. Ele vai conseguir fazer, o escritório de contabilidade vai conseguir fazer a folha de pagamento no seu programa, mas não vai conseguir exportá-la para o Ministério do Trabalho, é isso? Exato. Não, para para o sistema. Para o sistema, né? Vamos usar o termo assim, para o e-social. Sim, para o e-social. Um outro assunto para fecharmos também, Carlos Alberto Paese, você está presidente do Observatório Social de Farroupilha. No dia 27 de setembro, na semana que vem, o Observatório Social estará fazendo a sua primeira prestação de contas à população. É um momento bastante aguardado? Eu acredito que sim, tanto pela população quanto para nós. Tá? Até por a gente mostrar o que a gente está fazendo. Vai ser um evento lá no auditório da UX, na Rodovia dos Romeiros, aberto ao público. Tá? A gente mandou convites para as partes interessadas, as partes meios de tudo isso, mas é aberto à população. Lá a gente vai fazer uma prestação de contas de todas as atividades desenvolvidas desde a abertura do observatório e vamos fazer uma prestação de contas completa, onde a gente vai dizer o que fez, como fez e o porquê fez. Tá? Como o nosso observatório tem vários, vamos dizer assim, eu vou usar o termo departamento, mas não é, tá? Várias diretorias, cada diretoria vai apresentar o seu trabalho. Na sua área? Na sua área específica. Tem coisas boas, tem coisas ruins, tá? Mas eu digo assim, num apanhado geral, vale a pena. A gente convoca a população, até para saber o que é o observatório. O observatório não tem poder de punição, não tem poder de polícia, não tem poder de fiscalização. Ele observa e ele recomenda. É a nossa função. E, em cima dessas recomendações, nós vamos colocar o que foi acatado, o que não foi acatado, quais as medidas que foram adotadas e o que não foi adotado. É uma prestação de contas bem detalhada e completa. Completa, inclusive das receitas e despesas do próprio observatório. Que eu acho que é dever para os nossos mantenedores nós informarmos isso. Mantê-los daquilo, sabendo aonde estão indo os recursos e aonde serão feitos os novos investimentos. Porque o observatório não vai fazer só essas ações, ele tem outras ações. E aí nós precisamos dos recursos, então nós vamos mostrar isso para a população. A gente já sabe, você já tem divulgado também tantas licitações analisadas, algumas licitações apresentaram algumas dúvidas, inconsistências que geraram pedidos e esclarecimentos, mas nesta apresentação serão colocadas as dúvidas, as inconsistências, tudo isso a população vai ter acesso? Exatamente. É isso? Vai ser aberto todos os trabalhos que o observatório fez. A ação, a resposta, a contra-resposta, o que aconteceu e o que não aconteceu. Trabalho por trabalho realizado, tarefa por tarefa realizada. O que foi feito, qual é a medida, se teve economia, se não teve economia, se teve gasto, se não teve gasto, o que aconteceu, o que ocorreu. E o porquê que aquilo ocorreu. O porquê que criou-se aquela inconsistência, o porquê que... É isso que nós vamos mostrar. Perfeito. Fica o convite, então, a toda a população, é aberto à população, eu diria até direcionado à população, né? É um dos objetivos do observatório. Um deles é auxiliar na gestão dos recursos públicos e a outra é trazer a população e dar conhecimento à população de como está sendo feita a gestão e
utilização dos recursos públicos. Carlinhos, obrigado pela presença mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e peço para todo mundo, votem, e votem consciente. Procurem se informar dos seus candidatos. Nós precisamos melhorar os nossos políticos, e quem pode fazer isso somos nós. Tu já decidiu todos os teus votos? Ainda não. Ainda não. Eu estou em fase de construção, faltam 2 cargos ainda para definição. Somos 2. Somos 2. 2 cargos ainda. Ficamos por aqui com o programa Cidade Aberta de hoje. Fica o meu agradecimento a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição. Continue aqui na TV Cidade Farroupilha, a TV que mostra o que acontece no nosso município. Os fatos locais, os acontecimentos locais, você vê por aqui. Um forte abraço e com o Cidade Aberta, até a próxima edição.